E aí, querido estudante, tudo bem com você? Vamos aí para mais uma aula de Direito Administrativo. Vamos tratar aqui de questões CESP da responsabilidade do Estado. Vamos lá? Olha só, questão número 1, CESP 2020. Acerca da responsabilidade civil do Estado e da improbidade administrativa, julgue o item seguinte. A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito público pelos atos causados por seus agentes é objetiva, enquanto a responsabilidade civil dos agentes públicos é subjetiva. E aí, tempo para você analisar essa questão. Questão certa ou errada? Olha só, questão certinha, galera. A responsabilidade do Estado é objetiva. O que quer dizer isso, professor? O Estado tem que pagar por danos causados a terceiros, independentemente do dolo ou de culpa, tá? O Estado tem que pagar. Já o servidor público, a responsabilidade dele é subjetiva, ou seja, vai ser analisado se ele teve culpa e vai ser feita uma ação regressiva para ele pagar o Estado, não pagar a vítima, ok? Bem resumido, bem simples, é isso, tá? Questão certa, vamos para a próxima questão. Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir. A condenação do Estado em ação indenizatória ajuizada em razão de dano causado por servidor público enseja a responsabilização do servidor em ação regressiva, independentemente da configuração do dolo ou da culpa na conduta. Tempo. Questão certa ou errada? Teve muito a ver com a questão anterior, tá? Olha só, artigo 37. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nesta qualidade causarem a terceiros. Assegurado, tá? É assegurado, não é obrigatório. Pode haver ação regressiva. E aqui a questão trouxe, esse enseja aqui está no sentido de obrigação, tá? Colocou a questão no mato, tá? Questão de interpretação da banca CESP, ok? Vamos aí para a próxima questão, questão errada. Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir. A culpa recíproca da vítima é causa de excludente da responsabilidade do Estado. A culpa recíproca da vítima, tá? Também culpa da vítima. É isso que a questão está dizendo. Tempo! Já dei um spoiler ali, coloquei comentário antes, né? Cara, questão errada. A culpa recíproca é o mesmo que culpa concorrente. Também tem culpa, como eu falei. É causa atenuante, não exclui a responsabilidade. Então, o que você vai decorar aí, culpa recíproca atenua. Culpa recíproca atenua, não exclui a responsabilidade. Beleza? Questão número 4 aí para você. Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir. O Estado é civilmente responsável, por dano causado a particular em decorrência de má conservação de rodovia que se encontra sob responsabilidade pública. Isso aqui você agora lembrou daquele seu pneu furado que estourou naquela cratera no meio da estrada quando você foi viajar e você já está pensando em cobrar do Estado, né? Pois é, cara, você pode cobrar do Estado, tá? O nexo causal é a má conservação. Nexo causal é motivo. Sempre que você ver a palavra nexo causal, você troca ela por motivo. O motivo do acidente, o motivo dessa ocorrência foi a má conservação da estrada. E o responsável por esse serviço é o ente público, dando serviço público. Logo, o Estado é
objetivamente responsável. E aí você vai me dizer assim, professor Renatão, vou amanhã lá no advogado porque eu paguei 300 mangos no meu pneu que caiu naquela cratera. Pode ir, magrão, você tem direito sim. Beleza? Vou ganhar, Renatão. Aí é outra história. É difícil, tá? Mas você tem direito. Bora lá. Questão 5, CESP. Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir. As pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, respondem pelos seus atos que causarem danos a particulares somente se verificado que a conduta tenha sido dolosa ou culposa. Olha só, somente tempo. Questão certa ou errada? Questão errada, cara. O certo nesse caso é independentemente do dolo ou culpa. E não esse somente aqui que eu já destaquei na leitura para você, tá? Então, questão errada. Próxima questão. Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsecutivo. O Estado não é civilmente responsável por danos causados por seus agentes se existente causa de excludente de ilicitude penal. E aí, tempo. Questão certa ou errada? Questão também errada. Olha só, ele pode responder civilmente, tá? A questão diz que o Estado não é civilmente responsável. O Estado não paga. Se a gente já viu na primeira questão que a responsabilidade do Estado é objetiva, que o Estado sempre vai pagar, como que vai ter uma questão dizendo que a responsabilidade civil, a responsabilidade não é civil do Estado? Não tem lógica, né? Questão errada. Questão 7. A respeito do entendimento no STJ sobre a responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte. A existência de causa excludente de ilicitude penal não impede a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes. E aí, certo ou errado? Como diz os pastores, sim ou não? Vamos ver? Olha só, questão certa, tá? Copiei lá o pedaço do comentário da outra questão para ajudar você aqui, ó. A administração pública pode responder civilmente pelos danos causados por seus agentes, ainda que estejam amparados por causa excludente de ilicitude penal, tá? E aqui coloquei o artigo para você que traz as causas excludentes de ilicitude penal, tá? Artigo 23 aí do Código Penal. Questão certa porque diz que a excludente de ilicitude não impede a cobrança, não impede a responsabilização do Estado. Então, realmente, mesmo tendo um caso de excludente de ilicitude, não impede que haja a cobrança do particular em relação ao Estado. Sigamos. Questão 8, CESP 2019. Julgue o item subsequente. Servidor público que, no exercício de suas atribuições, causar dano a terceiro, poderá ser responsabilizado em ação regressiva. E aí, tempo. Já dei aquele spoilerzinho para você. Questão certa, tá, galera? Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, tá? Importantíssimo. E essa questão é tranquila, tá? A gente está vendo aqui a responsabilidade civil do Estado. Tem o tripé: particular, servidor e o agente público, tá? O particular sempre vai cobrar do Estado. O Estado, às vezes, dependendo do caso, vai cobrar do servidor público. Isso não é sempre. A questão trouxe a palavra poderá. Olha só. Servidor público que no exercício das suas atribuições causar danos a terceiro, poderá ser responsabilizado. Se viesse deverá sempre ser responsabilizado, aí a questão estaria errada, certo?
Porém, a questão está certa. Vamos lá. Questão 9, 2019 da CESP. No tocante aos poderes administrativos e à responsabilidade civil do Estado, julgue o próximo item. A responsabilidade civil do Estado por ato comissivo é subjetiva e baseada na teoria do risco administrativo, devendo o particular, que foi vítima, comprovar a culpa ou dolo do agente público. E aí, tempo... Questão certa ou errada? Olha só, questão errada, tá? Os atos comissivos, eles têm a responsabilidade objetiva. Já os atos omissivos, a responsabilidade é subjetiva, exceto quando o Estado atua como um agente garantidor. Por exemplo, ele tem que prestar aquilo ali, e o exemplo clássico aí é o presídios, escola tal, que tem que estar desempenhando aquela função, e aí ele se omite. Pô, mas ele não pode se omitir porque ele era pago só para aquilo ali, tá? Por exemplo, quando fura o pneu do carro lá no buracão da estrada, o Estado tinha que proporcionar uma estrada boa, tá? Mas ele tem que fazer mais um monte de coisa. Agora, quando ele é pago exclusivamente, por exemplo, o presídio, os guardas, os agentes penitenciários, agora os policiais penais, são pagos exclusivamente para cuidar daquilo ali. Então, eles não podem deixar alguma coisa acontecer ali. Beleza? E a última questão aí desse nosso bloco de questões, sigamos aí para a questão 10. Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o seguinte item. A vítima que busca reparação por dano causado por agente público poderá escolher se a ação indenizatória será proposta diretamente contra o Estado ou em litisconsórcios passivo entre o Estado e o agente público causador do dano. E aí, questão certa ou questão errada? Cara, você viu a palavra ali e até se assustou, né? Pois é, mas a questão está errada. Esse negócio de litisconsórcios passivos entre o Estado e o agente não existe, cara. Particular cobra da administração, cobra da União, cobra do Estado. Ponto. Acabou aí. Se o Estado vai cobrar do servidor público, é outra história. O particular não tem nada a ver com isso, tá? E eu coloquei aqui para você, ó. O agente só pode ser cobrado pelo Estado em uma ação regressiva, em razão do princípio da impessoalidade, tá? Então, não existe esse negócio aí de litisconsórcio passivo, tá? Esse negócio da teoria da dupla garantia também não é correto, ok? Questão errada. Beleza? Fechamos por aqui, a gente se encontra aí numa próxima oportunidade.